Olá, sejam bem-vindos ao Painelcast. Eu sou o engenheiro Bruno Prota, engenheiro agrônomo, e nesse episódio a gente tem na bancada a engenheira Cíntia Ushizaka, que é do grupo AEAP Mulher. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. Temos também a presença do engenheiro civil Fernando Junqueira, que além de tudo é o nosso excelentíssimo presidente. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, estamos juntos sempre. E o nosso convidado desse episódio é o empresário Maurílio Biagi Filho, e seu nome entrega toda uma história de peso. Foi praticamente nessa família que o etanol nasceu como alternativa energética para o Brasil e como commodity. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o futuro desse setor. Seja muito bem-vindo ao Painelcast, Sr. Maurílio. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você, com a Cíntia, com o Fernando, né? Para a gente bater um papo aqui, vai ser muito agradável. Que bom. Doutor Maurílio, eu queria começar com a pergunta bem simples. Conta pra gente um pouco da história da cana-de-açúcar. Afinal, eu acho que é a primeira grande plantação, grande commodity, tirando o que os índios faziam antes, a primeira grande plantação no Brasil foi a cana-de-açúcar. O que o senhor tem para contar desse histórico? É uma história bastante conhecida, né? A cana chegou aqui com os portugueses, né? Primeiro chegaram os portugueses, depois da segunda viagem, eles já vieram com a cana que eles trouxeram da Índia, né? Porque Portugal tinha um comércio com a Índia muito forte e tal. E a cana chegou aqui, chegou no Nordeste, foi onde os portugueses se aportaram a primeira vez, né? Ali na altura ali na Bahia, né? A altura ali de Porto Seguro. E começou no Nordeste a cana foi se propagando no Brasil, e até que Pernambuco, principalmente Pernambuco, foi o primeiro grande produtor de cana brasileiro. Depois ali foi para Alagoas, foi para outros estados ali do Nordeste. Depois a cana veio para Campos, no estado do Rio. Depois a cana veio para Piracicaba, aqui em São Paulo. Depois a cana veio aqui para essa região de Ribeirão Preto. E hoje a cana está no Brasil todo, né? Depois do pró-álcool, a cana, houve uma grande expansão do plantio de cana no Brasil. Bem curto e objetivo, é mais ou menos isso. Perfeito. Fernandinho, quer mais? E aí eu gostaria de perguntar sobre a história da sua família. Vocês são grandes protagonistas aí no pró-álcool, são responsáveis por uma grande parte. Tem uma história bonita. Antes disso, meu avô, que quem veio para cá foi meu bisavô. Meu avô chegou aqui com 6 anos de idade e veio ali por perto de São Paulo, trabalhando em fazenda. Aquela história daquela leva de imigrantes que veio por volta de 1880, ele veio nessa leva, tinha 6 anos de idade. Depois vieram aqui para a Fazenda Conceição, que é aqui perto de Ribeirão Preto, ali na altura do pedágio ali da rodovia Atirilbau, a rodovia que liga Ribeirão ao Sertãozinho. Ele se estabeleceu ali, na antiga Água Sertaneja. Depois dali ele foi para uma colônia na fazenda Lagoa da Serra, que era do Dr. Plínio Adams, que era o dono aqui da fazenda Conquista também, onde tem a USP, onde está toda isso aqui era do Dr. Plínio Adams, está aí até hoje. E meu pai comprou aquela fazenda em 1948. Meu pai comprou. Meu avô, meu nono morou lá, na Corona Paraguaçu. Depois eles foram para uma outra região ali perto de Pontal, já onde eles estabeleceram um engenho, estabeleceram olaria e tal, e aí foi. E por fim, na década de 1920 mais ou menos, meu avô com o Mário Biguetti, eles fizeram uma sociedade e fundaram a usina Barbacena, que foi vendida pelo meu avô em 1929, antes da crise do café. Aí veio a crise do café, ele estava absolutamente capitalizado, né? E aí aconteceu toda aquela crise enorme, com todos os produtores aqui da região, principalmente o pessoal do café, né? Graças a Deus, o Teatro Pedro II já estava bem adiantado nessa época, tal, e ele vendeu, e eu recomprei a usina Barbacena em 1986. Isso para mim foi uma coisa muito importante. Recomprei, porque ele vendeu para o Fraschino. E o Fraschino vendeu para o senhor João Marchese. E o senhor João Marchese, eu comprei da família Marchese em 1986, mais ou menos, né? Essa foi um pouco da história, assim, relâmpago da família aqui. Mas a maior contribuição que a família deu foi com a industrialização de Ribeirão,
foi com a questão do Programa Nacional do Álcool, que depois eu posso contar para você um pouco mais. Perfeito. Ô Maurílio, por exemplo, quando houve a usina Barbacena, ela parou de funcionar e a Santa Elisa pegou toda a área agrícola dele, foi assim? Ou continuou trabalhando? Não, nós compramos a Barbacena funcionando, funcionamos a Barbacena por alguns anos ainda, né? O Nilton Soares era o gerente da Barbacena, o André Rivalta era meu grande amigo, era o advogado da Barbacena, né? Depois eu contratei ele para trabalhar com a gente, depois na recuperação da Zanini. Então, aí, num determinado momento, nós paramos a Barbacena, descontinuamos a operação industrial da Barbacena, nós vendemos a cota da Barbacena para a usina Colorado aqui, do Mendonça, aqui em Orlândia, né? E os equipamentos, a fábrica de açúcar da usina Barbacena foi para a usina MB, foi feito quando a usina MB, que era destilaria autônoma, quer dizer, na época do Proálcool, quando foi criado o Proálcool, você concedia destilarias autônomas, ou seja, você só podia fazer álcool, né? Porque não existia etanol, era álcool, né? Agora, depois desse nome, é interessante, depois esse é outra história interessante. Então, a fábrica de açúcar da Barbacena foi para lá e os equipamentos foram para lá, foi para cá, e fomos. Então, ficou só a comunidade. Lá tem uma comunidade, o Francisco Melli tem lá uma fábrica grande de produção de adubos, etc. Está lá até hoje. E hoje está lá o chaminé, está lá os requisitos da indústria, né? Então ela trabalhou uns 5, 6 anos e foi desativada. Tá, explica um pouquinho pra gente como era, porque mudou, né? Como é que eram as cotas de açúcar? Dá uma explicada pro nosso público aí. O governo que determinava, como é que era isso? Isso é uma história maravilhosa, porque você mostra como a intervenção estatal é uma coisa muito complicada. Por que foi fundado o Instituto do Açúcar e do Álcool? O Instituto do Açúcar e do Álcool foi fundado lá na década de 30, 1930, mais ou menos. Ele foi fundado para proteger a indústria do Nordeste contra São Paulo, principalmente, que estava crescendo muito, evoluindo. Então, o Instituto do Açúcar e do Álcool, ele determinava até a hora que você tinha que ir ao banheiro, quantas vezes você podia ir ao banheiro todo dia. Você tinha uma determinada quantidade de cana que você podia moer, você tinha uma quantidade de açúcar que você podia fazer, que era absolutamente ridículo, porque tinha um número qualquer, e você tinha que fazer aquele número exato que não é possível na indústria. E se você fizesse um saco de açúcar a mais, era considerado clandestino, e tinha uma fiscalização, tinham fiscais, moravam aqui, etc. Aquilo. Quanto você devia receber da cana, se você era fornecedor, quanto que eu tinha que receber de cana sua, quanto é que você tinha que entregar de cana por dia, você está entendendo? Quanto é que durante quantos dias, que era o período de safra inteirinho e tal. E assim foi até 1990 e qualquer coisa, você está entendendo? Foi assim, né? Quando foi feito o Proálcool, o Instituto do Açúcar existia. Então passaram a existir dois órgãos governamentais. O Instituto do Açúcar e do Álcool, que controlava o açúcar, e o álcool também era controlado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool. Mas o álcool carburante, ou seja, o álcool que você tinha aqui para os carros, etc., era controlado pelo DNC, Departamento Nacional de Combustíveis, né? Então, era uma dualidade, né? Mas assim funcionou durante muito tempo, né? E depois, por volta de 90, o Instituto foi extinto, foi até o presidente Collor que extinguiu o Instituto do Açúcar e do Álcool, e obviamente que eu encontro gente que era do Instituto até hoje, os remanescentes, cada um se aloca num canto qualquer, e assim foi. Aí quando se liberou isso, então o setor teve um progresso, teve um desenvolvimento extraordinário no Brasil. Mas antes disso foi feito o Proálcool, o que aconteceu? Como é que foi feito o Programa Nacional do Álcool? O Programa Nacional do Álcool
mais ou menos por volta dos anos 70, 1970, 72, 73, veio antes um pouco da crise do petróleo, a crise do petróleo estava desenhada. Naquela época o petróleo varia 50 centavos de dólar o barril. Depois o petróleo teve uma alta extraordinária, foi para 10, primeiro foi para 2, né? Triplicou de preço, depois foi para 5, foi para 10, e houve aquela correria, aquela corrida, né? Faltou combustível no mundo inteiro, né? Aquela coisa, a Rainha Juliana na Holanda andando de bicicleta, aqui, racionamento de combustível no mundo inteiro. Aqui no Brasil os postos não funcionavam sábado e domingo, à noite os postos eram fechados. Era né? um tal de carregar um galão de álcool para poder trabalhar. De gasolina, né? de gasolina. Não tinha meu carro em 78 já era álcool, né? Então a gente carregava galão. Então, é uma história bonita. E foi um grupo de brasileiros, liderados por uma pessoa que não era do setor sucroalcooleiro, o Dr. Lamartine Navarro. Dr. Lamartine Navarro, ele era da indústria do petróleo, ele era da Socigás, ele era da como é que chama? Ultragás, do Periíguio, né? E ele fez um trabalho que se chamava Fotossíntese como Fonte Energética. Esse trabalho ele fez e aí ele procurou, ele tinha alguns contatos aqui na região, ele tinha sido colega de turma do Dr. Cício Junqueira Franco, na escola de engenharia, e então ele trouxe para cá e procuraram algumas pessoas, entre eles meu pai, né? E procuraram os fabricantes de equipamentos para obter um apoio, mas assim do pessoal do segmento de açúcar, meu pai, o doutor Orlando, o senhor Orlando Mirto, que tinha a maior usina da época, né? A usina da Barra, que hoje é do Binho, e outras famílias, Rezende Barbosa, Junqueira, né? E eles viram naquilo uma coisa muito boa, muito bem feita, que era você começar a produzir um combustível alternativo, porque o álcool já tinha acontecido no Brasil em 1920, antes disso em 1930 e qualquer coisa, durante a guerra tinha no Nordeste tinha uma marca de combustível que era álcool, já vendida e tal. Então, eles trouxeram esse programa e esse pessoal levou, eu fui até como mascote, na época eu acompanhava muito meu pai, levaram para o presidente Geisel, levaram lá, foram a Brasília e tal, entregaram esse trabalho para ele, ele era uma pessoa muito preparada, era uma pessoa que tinha sido presidente da Petrobras, conhecia bem essas questões energéticas, tinha uma visão estratégica do que era essa crise e tal. E eles, então, o presidente gostou muito do trabalho, ficou lá com ele. E daí, pouco tempo, ele começou a reunir o Sigiac Weck, que foi uma pessoa que ajudou muito, ele foi ministro depois, etc. Um grupo grande de pessoas. O governador de São Paulo, à época, ajudou muito, né? E de repente, eles fizeram o Programa Nacional do Álcool, ProAlco. E o pulo do gato do programa foi que como é que você podia ter um produto que era subproduto. O álcool era subproduto. O álcool não valia muito pouco. Você fazia açúcar, do mel final do açúcar, você fazia álcool. Então era uma indústria, não tinha nenhuma expressão. Etc. E aí, de repente, na criação do ProAlco, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o CDC, eles tomaram uma decisão e passou a valer, de repente, de um dia para o outro, que 1 litro de álcool teria um valor econômico idêntico a 1 quilo de açúcar. Né? Maravilha. Então, isso foi, de repente, foi um upgrade enorme do etanol. As usinas anexas, que são as usinas que já produziam açúcar, tinham destilarias de álcool. Nós, por exemplo, a maioria das usinas não tinham, né? Nós tínhamos destilaria desde 1940 e pouco, na Santa Elisa, que nós tínhamos destilaria de álcool. Então, de repente, nós fizemos o nosso projeto, um ano qualquer lá, a gente produziu 7 milhões de litros de etanol, no outro ano produzimos 60 milhões. Então, aquilo foi uma coisa assustadora, né?
não tinha bomba, não tinha distribuição, não tinha nada. Isso foi organizado de uma forma. O Brasil é o único país, o Brasil é um país. O Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias. A gente aqui fica nesse rame nosso aqui. Nós temos esse complexo de inferioridade, nem sei. Porque é uma coisa louca. Uma vez o presidente Bush veio aqui, lá em Guarulhos. Eu fui a única pessoa que fui convidado para estar lá. Estava aí o presidente Bush, a Condoleezza Rice, que era a secretária de Estado americana mais importante. É da tua época. Eu nem sei como é que eu falo agora, porque ela era uma pessoa de cor, né? E não sei aqui como eu tenho que falar, né? Porque agora ficou difícil eu não sei se eu falo, é complicado, mas enfim. Eu fiquei ali, vendo os dois e vendo o presidente da Petrobras explicando para o presidente Bush como é que era a distribuição de etanol nos Estados Unidos. E para ele, como é que era a distribuição no Brasil. O Brasil do dia para a noite, porque contra todo aquele monte de gente que fica aqui pondo dificuldade nas coisas, de repente o pessoal descobriu. E quem descobriu isso fomos nós aqui. Não é que nós descobrimos, porque era óbvio, ululante. Né? Fica aquela dificuldade. Qual é a diferença da bomba de etanol com a bomba de gasolina? Naquela época não podia. O general Ziel, que era o presidente do DNC, uma vez veio aqui na Santa Elisa, e eu fui mostrar para ele, porque o que eu fiz nessa época? De repente eu comprei 50 carros Fiat, o presidente da Fiat veio aqui. O que o presidente da Fiat veio fazer aqui naquela época? O presidente da Fiat veio aqui dar uma assuntada, dar uma... como dizia quando eu morava na fazenda, né, dar uma sondada, para ver se aquele negócio do álcool era uma coisa séria, se isso ia acontecer mesmo e tal. E depois que ele palpou, que ele olhou, viu, sentiu firmeza, porque eu tinha uma firmeza danada para falar essas coisas, ele me contou que a Fiat tinha um programa de lançar o Fiat 147 a etanol. Ia lançar daí um ano, 6 meses depois, quando ele estava antes de 80. Ele estava almoçando em casa, me contou. E eu na mesa falei com ele, falei, presidente, né, eu quero comprar 50 Fiats a álcool naquela época, né, e comprei. A Fiat entregou, ele perguntou, mas eu não tenho preço ainda. A Fiat, nós não fizemos. Eu falei, eu tenho toda a confiança no senhor. Primeiro, que eu acho que eu dei informações importantes para o senhor, e segundo, que eu acho que o senhor vai fazer uma coisa justa. Eu deixo a seu critério. Não lembro mais o que ele fez, se ele não fez. Sei que os carros chegaram e não tinha bomba. Não tinha bomba. Aí o general Ziel nos visitou um dia aqui na Santa Elisa, eu chamei ele, fui lá. Falei, general, eu vou mostrar uma coisa para o senhor, eu não quero que o senhor fique bravo, hein? Você imagina, ele era o órgão fiscal. Eu falei, eu quero mostrar para o senhor aqui uma bomba de etanol clandestina. Clandestina naquela época parecia clandestina. Ele olhou para mim, eu falei, agora vem coisa. Ele olhou para mim, olhou e falou, se todo mundo fizesse assim, ia mais rápido. Foi assim que aí, de repente, eles viram, não tinha diferença. Por quê? Porque há mais de 30 anos, desde que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter alguma influência na gestão da companhia, eu chegava o caminhão, que era do Rubens de Oliveira, os caminhões tudo Ford, tudo azulzinho, que era o transportador oficial da ESSO, brasileira de petróleo. Ele chegava lá com gasolina, descarregava na bomba, no tanque subterrâneo lá na Santa Elisa, das bombas de diesel, de gasolina, tudo. E ele, imediatamente, aquele mesmo caminhão ia no tanque de etanol nosso, de álcool. Abastecido, não. A gente carregava com 50% do volume que tinha descarregado de gasolina, levava aquele álcool e jogava dentro do tanque de gasolina. Então, a mistura nossa já era feita com 50% desde sempre. Né? Então, isso teve um impulso muito grande. Eu, por exemplo, tinha convicção na época do acerto disso, tinha convicção que não tinha problema nenhum, tinha convicção. Eu vou contando coisas desparelhadas. Um dia o ministro Pratini Moraes, que foi meu grande amigo, uma pessoa extraordinária, ele veio aqui em Ribeirão, estou falando coisa muito antiga, e eu tinha um BMW naquela época. E eu peguei esse BMW, eu só abastecia com álcool, sempre precisa de álcool. De manhã, ele não tinha aquela partida bonita do BMW, que você trisca assim já, né? Pega, não, ele dava um nhan. Não tinha um injetor a gasolina, mas pegava. Mas não injetava gasolina. Então, não tinha um injetor porque era para gasolina. Não pusemos nada.
E funcionava. Se você pegar teu carro, hoje, teu carro que já tem 27% de álcool. De álcool. 30 agora. E às vezes. Diz que vai, mas às vezes. Mas você não sabe, pode ser, às vezes você abastece, tem 50%. Já tem 50%. Né? A melhor forma de batizar a gasolina é com etanol. Então, eu estou desmistificando, estou falando aqui de forma muito assim, descontraída para a gente, né? Mas, na verdade, você pode misturar hoje, se você misturar 40% na mistura, não prejudica nada, não tem problema. Se você perguntar para a indústria automobilística, ela vai falar que não é nada, não tem problema. O carro é preparado. Nenhum. Então, nós fomos desmistificando isso, foi acontecendo, parece até que foi uma coisa única, mas foi assim que aconteceu. Depois de Brasília, de aprovar, de acontecer. E aí, quem é que aderiu a isso? Quem aderiu a isso? Não foi inicialmente o pessoal que produzia açúcar, o usineiro já estabelecido. Nós, por outras razões, aderimos imediatamente. As 3 primeiras usinas destilarias aprovadas, anexas, porque anexa é autônoma. Autônoma é aquela que o Programa Nacional do Álcool autorizava você lá em Araçatuba montar na tua fazenda lá uma destilaria. Então, aquela seria autônoma. Anexa é aquela que a usina, já existia a usina, e que você ia montar uma destilaria ou aumentar a capacidade da sua destilaria, por isso que chamava, então, anexa, porque era anexa à usina. Então, não foram as anexas que deram o grande input, foram as autônomas. Então, quem é que saiu na frente? Principalmente o pessoal da pecuária, o pessoal que tinha grandes extensões de terra, que queriam dar uma rentabilidade maior à sua propriedade. Normalmente, muita gente da pecuária que veio e foi essas pessoas, as anexas demoraram mais para arrancar. E foi também, né, o problema de logística também, as usinas mais próximas, né, podiam dar uma rentabilidade maior para o agricultor, né, por ser uma distância menor, né, entre a usina e o produtor, né? Entre a usina e o canavial. Entre a usina e o canavial. Isso é uma regra básica. Quanto menor a distância para se transportar a cana, melhor. À medida que as usinas se expandiram muito aqui nessa região, né? Por quê? Tanto é que no começo, mesmo aqui, quando nós compramos o Engenho Central, aqui em Pontal, em 1964, né, quando nós compramos o Engenho Central aqui, todo o transporte da cana do Engenho Central ainda era feito com carroça. Por quê? Porque o Schmidt, que foi o rei do café, ele tinha uma área, ele tinha 70 fazendas aqui no começo do século passado, e ele tinha uma grande gleba de terra toda contígua, então ele tinha uma distância média muito pequena. Então ele transportava tudo com carroça. Eu queria te fazer mais uma pergunta, por exemplo. Eu lembro que quando a gente foi fazer a Goiasa, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha... Júlio Capobianco. Nós tínhamos caminhões... Eu sabia que você tinha trabalhado. Trabalhei. Eu que comecei lá, a Goiasa. Compramos da Zanini. Aí, em 86, eu entrei. Que o Zé Rubens, o Zeca e o Matheus me convidaram para trabalhar na Construplan. Aí nós ficamos sócios. Aí, nossos caminhões, Mercedes, Dodge, aqueles Dodge branco, tudo a álcool, que a gente transportava. Então, por que, na tua opinião, deve ser fácil a tua resposta, o álcool foi por causa do diesel, Petrobras ou não? Não entendi, Fernando. A pergunta é a seguinte, por que não foi para frente o transporte? Por exemplo, para Santa Elisa, onde o Maurílio era um dos proprietários... Não foi para frente por causa de conservadorismo do tal do usineiro. Ah, é? É, sim, senhor. Não foi Petrobras, não foi nada. Nada. Petrobras nunca entrou nisso. Não queria nem saber. Não, nunca entrou nisso. É uma pergunta interessante. Não, esse é um dos grandes problemas. Eu não quero nem entrar nisso, porque eu fico irritado só de pensar. Você fica chateado. Nem chateado eu fico. O que num determinado momento eu fiz para te dar uma... Num determinado momento eu alcoolizei toda a frota da Santa Elisa. Máquina de cortar cana, máquina de cortar grama na Santa Elisa era movida a álcool. Interessante. Só não foi passado para etanol os tratores Caterpillar,
porque a Lyon veio de uma forma muito dura e falou, eu tiro a garantia de todos os... E nós tínhamos uma frota grande de Caterpillar, único que não era. Os guinchos para carregar a cana eram fabricados aqui na CBT, aqui em São Carlos, com os motores, aqueles motores Dodge. Quando a Autolatina, quando a Volkswagen comprou a Chrysler aqui no Brasil, o Sauer, que depois veio ser presidente, Wolfgang Sauer, que foi um dos ícones aqui da indústria automobilística brasileira, um alemão, um sujeito extraordinário, presidente quase que eterno da Volkswagen, nós éramos muito amigos. Depois ele veio até ser presidente do Conselho de Administração da Zanini. Né? Então, nessa época, nós compramos 400 caminhões Dodge a álcool. Aí, meus colegas, e tem gente, tomara que tenha uma pessoa que é meu amigo, meu querido, talvez ele vai se lembrar, que ele me ligou um dia, e me chamou de um apelido que só ele me chama, né? Se eu falar o apelido, aí ele, né? Não ele vai saber, mas ele falou, por que você está fazendo isso? O diesel é subsidiado. Por que você está fazendo isso? Eu falei, eu estou fazendo porque eu fiz conta aqui e eu acho que é mais barato o etanol do que o diesel. E você não fez conta. Ele falou, mas que conta que você fez? Como é que é isso? Eu falei, não, eu fiz a seguinte conta. Eu produzo, naquela época, o que você produzia só podia ser vendido 1/12 da tua produção. Então, como você produz em 6 meses para comercializar em 12, tá? Então, tinha um estoque de segurança. Então, você só podia vender 1/12 da tua produção. O resto você tinha que deixar no teu tanque. E eu fiz uma conta muito simples, uma conta a meu favor. Qual é a conta que eu fiz a meu favor? Eu falei, tinha inflação. Não é do tempo de vocês, né? Vocês já ouviram falar, vocês já viram em literatura, vocês que são todos estudados, etc., vocês já viram. Mas eu não. Tinha uma inflação de 20% ao mês, né? Quando estava baixa, né? Então você fazia uma conta daquele produto que você ficava estocado, custava 20, ficava estocado, que você não podia. Então eu usava do meu que estava lá então para mim o combustível custava 0, se você fosse fazer essa conta. E essa é a conta que eu fazia. Então foi muito combatido. E não dá. Como é que você faz? Me explica como é que você faz. Porque naquela época, você sabe, tinha um monte de gente que não usava carro a álcool de jeito nenhum. Porque no começo os carros a álcool eram muito ruins. Não ligava. Não era que eles eram ruins. Eles eram muito ruins. Mas absolutamente factíveis. Tivemos um monte de Galaxy a álcool, etc. Absolutamente factível. Depois que puseram a injeção eletrônica, ficou bom. Né? Mas antes da injeção eletrônica, tinha carburador, tinha aquelas encrencaduras de glê, não sei o quê, essas coisas. Você vê o pessoal de mais de 30 anos nem sabe nossa geração, né, Maurílio? Viu isso aí? Então, o sujeito que produz alguma coisa, se você produz alguma coisa, se você não usa, fala, não, isso é bom para o Fernando, não é bom para mim, né, Cíntia? Você produz um cosmético que você nunca usou teu cosmético, você não usa de jeito nenhum, alguém vai te perguntar, mas por que você não? Por que né? É uma coisa estranha. Né? E é o que o pessoal fazia, produzia e não usava. Quer dizer, tinha que ser uma coisa. E aí você incentivar e financiar a construção de motores. O CTC lá em São José dos Campos tinha os motores prontos, os motores para ônibus, motores para caminhões, etc. Tudo prontinho. Tudo para funcionar. Por que isso demorou tanto e até hoje nós estamos discutindo, né? Até hoje nós estamos discutindo, né? Porque isso tinha que ser muito maior do que é atualmente. E mais, eu promover uma coisa que quase me matam toda vez que eu falo isso, eu sempre advoguei aqui no Brasil que nós devíamos ter um álcool só, que era um álcool aditivo. Ou seja, nós tínhamos que ter uma mistura na gasolina, ter feito um convênio com a Petrobras lá atrás e não ter bomba álcool, ter só bomba... Só com a gasolina aditivada. Com
um aditivo, porque o álcool é melhor combustível do que a gasolina. Por que você tem um combustível? Por que a gasolina? Por que você tem 27% de álcool misturado na gasolina? Porque ele é um aditivo, melhora a octanagem da gasolina, melhora a emissão de gases da gasolina, melhora tudo. Você pode ter um motor com maior compressão com essa mistura. Então, um aditivo, ele tem que ser melhor, porque se ele vai aqui para melhorar isso aqui, ele tem que valer mais do que ele está melhorando. Né? Então, ele tem que valer mais do que a gasolina. Né? E você não pode concorrer, o etanol não concorre com gasolina, petróleo é imbatível. Petróleo é imbatível. Petróleo, uma hora, esses malucos aí resolvem... É hoje mesmo, agora com a guerra lá... Pessoal, deixa eu interromper vocês um segundinho, que antes nós temos que ouvir o recado do engenheiro Alexandre Tazinafo. Olá, meu nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à AEARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a AEARP. Estamos de volta, posso pessoal. Fazer uma... Pode, por favor. Fazer uma pergunta? Deixa ele falar, pai. Então fala. Não, pode falar, Fernando. Ele é o presidente, pelo amor de Deus. Então aí, ó. Ordem de preferência. Eu gostaria de saber do Maurílio, como é que a vinhaça, porque até a usina Santa Elisa, nem todo mundo conhece, ela sempre foi um passo à frente. Então, que eu lembro que eu fiz muitas bases lá, junto com o seu Valdemar Manfrim, e o Rodrigo estava iniciando a vida profissional dele. Quem é o Rodrigo? O filho do Maurílio, Rodrigo Biagi. E aí, houve aquele negócio de vinhaça, que começou. Queria saber um pouco dessa história, que isso liga muito com você, com seu pai, Cíntia. Porque o teu pai sempre vendeu adubo, essa coisa toda, e a vinhaça veio com tecnologia que era um problema a vinhaça. Que era um problema, e hoje é uma solução. Então, eu queria saber um pouco, porque o Maurílio depois teve álcool fino, que ele vai contar um pouco a história para nós, porque não é que, como a gente trabalhou muito nessa área aí, é muito bacana você saber que sempre procurando inovação. Veio com a Cazê, com a Henke, com a Zanini, sempre pensando em inovação, o base capital aqui no Brasil. Então, isso foi muito importante. Então, quando a gente conversa com o Maurílio, é importante a gente tirar tudo que... Nós vamos ficar aqui umas 4 horas para tirar um pouquinho, hein? A gente vai chegar em 20%. Conta essa história da vinhaça para nós, doutor. Tem uma opção de história de vinhaça, mas a mais legal. Interessante. A vinhaça era um estorvo extraordinário. Era uma coisa mais fedia, cheirava mal. Saía com 90 graus de temperatura. Nossa, era uma coisa. Aquilo, né? Você tinha destilaria, e você tinha que escoar a vinhaça. Você escoava por gravidade. Então, tinha destilaria ali. E o único lugar que dava para ela sair, a céu aberto, ela passava em frente do armazém de abastecimento da Santa Elisa, porque nós somos no tempo que tinha armazém, porque todo mundo morava na propriedade. Ninguém podia ir à cidade para comprar, etc. Não tinha forma. Então, passava em frente do escritório, passava e descia, passava na cocheira, tal, no curral, e a gente pegava uns talhões de cana e abria um buraco grande no talhão de cana, porque era quantidade pequena. Estou falando de destilaria, quando a gente começou a produzia 30 mil litros de água por dia, produzia 20 mil litros de água por dia, depois foi crescendo isso, né? E então, um ano, uma vez qualquer, eu estava andando com meu pai na lavoura, que a gente dava muito a pé na lavoura, andar para lá, andar para cá, e nós passamos num talhão de cana que estava recém-plantado, e numa parte do talhão, um quadrado, como se fosse essa mesa aqui, o talhão lá, tinha uma cana viçosa, uma coisa espetacular, completamente diferente de todo. Aí meu pai falou, mas como é que tem essa cana aqui? Que é isso? A cana tem uma cor, um verde bonito, tem um verde musgo. E aí nós fomos informar, saber daquilo. Aí o
o gerente, o administrador, alguém falou, não, senhor, ele ali era o buraco da vinhaça, ali a gente depositou vinhaça durante a safra, depois a gente tampou e agora plantou a cana e tal. Foi assim que nós descobrimos que a vinhaça era um fertilizante. Desse jeito, não tem nenhum exagero aqui, foi nessa ignorância total, nessa ignorância total e nessa observação. E aí, então, nós começamos a verificar isso melhor. A Santa Elisa nunca jogou vinhaça em curso d'água, nunca na história. E todo mundo jogava. Porque era pouca quantidade, nem poluía tanto. Ao contrário, nas quantidades que a gente produzia naquela época, no lugar que a vinhaça entrava, era quase que uma ceva de peixe. Os peixinhos ficavam ali porque tem muita matéria orgânica. A vinhaça, a coisa ficava ali. Já não tinha aquela temperatura, já não era aquela temperatura muito alta e tal. Quando ela começou a vir com maiores quantidades, aí sim, aí você cria uma então, isso é importante para ver como é que as coisas são relativas, né? Então foi assim que a gente descobriu que a vinhaça era... E depois nós fizemos o primeiro projeto de fertirrigação de usina, que aí está até no meu livro, tá? Agora está do projeto de fertirrigação, que a gente descobriu que valia a pena a gente misturar para aumentar, para potencializar a vinhaça, valia a pena você diluir a vinhaça. Diluindo a vinhaça, você esfriava a vinhaça e você aumentava o potencial de área que você podia irrigar. Você aumentava o volume de vinhaça para irrigação, para fertirrigação. E a gente começou a fazer com um sucesso danado. Tal. Nunca nós tivemos um depósito de vinhaça, um negócio ali cheirando, nunca. Então assim foi, nós descobrimos o negócio da vinhaça. Não, foi muito bacana isso aí, porque eu participei um pouco da vida tanto da usina Santa Elisa, quanto do grupo Biagi, né? E a gente sempre trabalhava sempre não tinha economia em inovação. Então era muito bacana. Teve uma pessoa chamada seu Valdemar Manfrim, ele lembra bem, que foi um grande técnico que a gente tinha na usina Santa Elisa. Meu amigo. Nascido lá. Nascido lá, criado lá, formado lá. Depois foi para São Paulo, foi para São Paulo, foi trabalhar não sei onde lá e depois voltou até ser o gerente industrial da companhia. Gerente não, ele foi diretor industrial da Santa Elisa. Juntamente com o Walter Pereira, com o Zé Mário Paro, que foram gerentes e diretores agrícolas, né? O Walter foi diretor superintendente. O Jean Henrique Gomes se formou lá como toda gente formada. Todo o nosso pessoal eram pessoas formadas, etc, mas tudo prata da casa, tudo gente desenvolvida em casa. Aliás, porque não tinha... Daí que meu pai tem aquela famosa frase dele, que o empresário que acha que vai encontrar gente pronta não fracassará, porque eles não existem. Então, naquela época, realmente não existia. Você tinha que fazer as pessoas. Tanto é que lá na empresa, a gente tinha escola na empresa, tinha tudo na empresa, e os alunos que estudavam de manhã trabalhavam à tarde, os que estudavam à tarde trabalhavam de manhã, e que eram os famosos guardias. Hoje você encontra para todo lado que você vai, olha, fui. Você vai aqui, a secretária do prefeito, a minha querida amiga Valdirene, por exemplo, foi produto de vocês. Fui guardinha lá na Santa Elisa, você está entendendo? Olha que e você tem olha, o que eu encontro de gente aqui o dia inteiro, aqui em Ribeirão, na região, etc., pessoas que se formaram e essas coisas elas aconteciam de uma forma muito natural e havia realmente uma preocupação. Eu tenho alguns defeitos de fabricação, aprendi isso. Eu sempre entendi que uma empresa que não tem função social não deveria existir. A empresa tem que ter função social. Você deve construir, fazer, etc., mas tem que ter uma função social. Esse é o grande... a grande divisão que a modernidade trouxe, do tipo 3G, tipo isso, que você tem que tirar o sumo da pessoa, você tem que extrair até o sumo, você está entendendo? Ter produtividade, isso, aquilo. A produtividade é uma coisa muito que ela quando ela é natural, que as pessoas quando elas trabalham com garra, com carinho, quando elas estão felizes, a produtividade ela surge natural, né? De uma forma natural, aquela produtividade que você fica medindo tudo, põe dedinho aqui, põe coisinha ali, não sei o quê.
uma loucura. Quanto tempo você ficou no banheiro? Uma pressão só, né? Tava no aeroporto agora, deixando a minha esposa lá, o pessoal que trabalha fazendo greve, reclamando que não somos prisioneiros, somos funcionários, direito a acesso ao celular. É mais ou menos por aí, o pessoal reclamando que não podia nem acessar o celular. Isso, a única campanha que eu fiz de produtividade foi quando eu trabalhava no armazém, eu comecei trabalhando no armazém. E no armazém vendia de tudo, roupa, camisa, tecido, arroz, feijão, fumo, biscoito, tudo. E tinha aquele fuminho de corda. E todo mundo, aquilo, na época do fulgor, ninguém nem sabe. Só alguém de 80 anos que estiver nos ouvindo que vai saber o que era o fulgor, né? Pelo cigarro. Então, o cara comprava tanto 2 metros de fumo, ou não sei quantos gramas de fumo, e ficava com aquele canivetinho ali picando aquele fumo e picando. E o cara ali, eu tô vendo ali, picando fumo. Depois ele picava o fumo, enchia a mão de fumo e esfregava. Depois cheirava, depois fazia, aí pegava uma palhinha aqui no bolso e tal, e arrumava direitinho isso aqui no cigarro, fechava, e passava a língua e fechava o cigarrinho, depois pegava a binga, assim, e eu ficava louco com aquilo. Tira a mão do meu bolso, meu amigo. Eu ficava louco com aquilo. Falei, e aí eu fui boicotando o fumo de corda, você tá entendendo? E fazendo uma campanha na empresa para ter tudo. Para saúde, para saúde. Cigarro, vamos fumar, você nunca fumou, né? Nunca fumei. Nunca fumei. Legal. Então, aí já é outra coisa, né? Aí já é outra coisa. E, senhor Maurílio, uma pergunta... Você estava quietinho, eu estava preocupado. Eu estava planejando aqui estudando. o que eu ia falar. Puxando agora a sardinha para a minha área, né? A área de mecânica e tudo a ver com a indústria. O senhor comentou a respeito das contagens, né? Da quantidade de cana que era produzida, não podia passar e tal. A questão, o senhor mencionou a data de 1990, aproximadamente. O senhor acredita que com a entrada de mais maquinários, industrializando ainda mais a questão da colheita da cana, plantação, toda a produção do álcool, isso daí, com a tecnologia, isso daí foi possível melhorar a questão da contabilidade? O que o senhor me fala a respeito, principalmente aí da questão mesmo da industrialização? Então, Cíntia, nessa época, outro dia ainda veio aqui o ministro Pazianotto, que foi ministro do Trabalho, né? E nós estávamos conversando e ele estava lembrando daquele evento de Guariba, que eu tive uma participação muito grande no evento de Guariba, e ele depois contando da minha participação, que era uma participação muito pró o pessoal, né? A cana, você quando eu comecei a trabalhar, você não queimava a cana. A cana, não é essa pergunta que você fez, mas eu vou chegar lá. A gente não queimava a cana, a gente cortava toda a cana crua, né? O cortador de cana cortava 3 toneladas por dia, 2 toneladas por dia, etc, etc. E tinha aquele trabalho danado, você tinha que enleirar toda aquela palha, tudo ainda manual, né? Enleirar aquela palha, ficava aquele batume de palha, aquilo era fácil, propagava fogo e tal, mas era assim. Aí depois a gente começou a queimar cana. E quando a gente começou a queimar cana, a grande preocupação nossa era o que ia acontecer com os micro-organismos do solo. E aí nós fizemos alguns estudos, etc. Como o fogo da cana ele é muito rápido, é uma coisa muito rápida o fogo. Né? Então o tempo de exposição do solo, aquele calor maior, é muito pequeno. Então não prejudicava. Estudos feitos à época, Exalc, etc, etc. Bom, mas aí você não conseguia mais gente para cortar a cana que não fosse cana queimada. E aí o cortador de cana queimada cortava 6, 7, 8 toneladas de cana, dependendo do cortador. Aí veio a questão da proibição de queimar cana. Para proibir a queima de cana, você tem que, foi uma ótima coisa, já foi o Serra que fez. Então você tinha outra questão, desempregar essa mão de obra não qualificada, que era uma mão de obra mas que era toda importada, quase toda a mão de obra importada. Poucas pessoas de Ribeirão Preto cortavam cana, poucas pessoas de Sertãozinho cortavam cana, poucas pessoas de Pontal cortavam cana. Vinham para cá migrantes, Minas, do Nordeste, naquela época vinham para cá os migrantes, ficavam em condições subhumanas aqui, hospedados para lá, para cá, ou jogados para lá e para cá, né? Então, tinha esse problema social que era grave. Então, como compor isso? Com
a mecanização, que foi abrupta. A mecanização foi muito rápida. A mecanização prejudica muito o canavial. Ela arranca a cana, ela deixa toco mais alto, ela manda mais sujeira, ela manda mais palha para, não sujeira, palha, porque para a cana. Então foi essa coisa. A produção abrupta, ela diminuiu a produtividade da cana, e todo mundo, isso é uma coisa que ninguém fala, né? Isso, todo mundo pensa o contrário. Não, pensa ao contrário e mais do que isso, pensa hipocritamente, você tá, pensa porque vai ficar feio falar que a mecanização é uma modernidade, etc, etc. Não, a mecanização foi um desastre inicialmente. Hoje, nem há nenhuma possibilidade de ser diferente. Não é que os danos passaram a ser menores, os danos diminuíram muito, mas ainda são grandes. Mas é um ônus da modernidade. Então, eu coloco dessa forma. Bacana. Obrigada. E aí, senhor Marílio, tocando nesse assunto, o senhor acha que a gente tem defasagem de tecnologia no quesito da plantação? Se a gente for pensar, a cana-de-açúcar não é plantada em nenhum país de primeiro mundo, talvez com exceção da Austrália e Nova Zelândia, em grande porte. Depois a maioria aqui é Brasil, África. Existe, porque se a gente pensar nas outras culturas, a gente tem um maquenário já muito... Defasagem, Bruno, não estou entendendo. Não, o senhor acha que falta interesse financeiro, por exemplo, da Case, da John Deere, em investir mais nessa tecnologia, nesse maquinário ou não? Não, eles têm todo o interesse, eles investiram muito nisso. A cana não existe, a cana é uma sorte nossa. Porque não dá para você plantar cana na Europa. Não é que não tem cana na Europa, porque a turma gosta de plantar trigo, nada disso. Não tem cana na Europa porque não dá cana na Europa, não tem clima. E a cana não é uma cultura sazonal. A cana não é o arroz, não é o trigo que você planta e daí 4 meses colhe, aí vem o inverno, cobre tudo de neve. Então lá eles têm uma esterilização do solo, isso é uma vantagem que eles levam enorme. Eles têm uma esterilização. Por que existe essa briga toda? Porque esteriliza lá o solo, então pragas, etc, etc. É muito menos do que tem aqui, né? Muito menos. E aqui você tem você cultiva uma mesma terra agora com irrigação, etc. Tem casos de 3 vezes no mesmo local. Você planta 3 culturas diferentes durante durante um ano safra. Seasons, vamos dizer assim, na mesma área, na mesma terra. Coisa que não existe no mundo. Então, mas você vê, Austrália tem cana, né? Nos Estados Unidos tem cana na Flórida, tem cana em New Orleans, New Orleans é a capital do como é que chama o estado que New Orleans é a capital? Louisiana. Tem cana na Louisiana, tem cana na Flórida, você está entendendo? Mas reduzido, por exemplo, na Flórida é em volta do Lago Okeechobee. Ali tem uma área que o lago tem uma água mais quente, tem uma área protegida, então tem cana ali. Tem cana e eu quando eu estava começando a trabalhar, todo ano eu ia para lá, ficava lá um mês, hospedado lá pertinho de Belly Glade, ali no Lago Okeechobee. E todo dia, às 6 horas da manhã, passava um cubano lá para me pegar, para ir na usina, para aprender novas tecnologias, tal, que nós trouxemos trouxemos tudo para cá, num determinado momento, trouxemos todos os técnicos cubanos que lá trabalhavam, porque eu conheci os exilados cubanos lá na Flórida. E eu ouvi as histórias de Cuba, desses exilados cubanos. Depois eu fui umas 10 vezes a Cuba e vi pessoalmente como é que funciona, como é que é, etc, etc. Né? E fico perplexo, fico estarrecido, fico assim, das pessoas defenderem o status quo que lá existe. Eu conheço muito bem, conheço a fundo, conheço por dentro e por fora. Mas por quê? Por quê? Lá, quando assumiram o poder lá em Cuba, Cuba produzia 10 milhões de toneladas de açúcar, era o maior produtor de açúcar do mundo. Nós aqui do Brasil, nós nos espelhávamos e íamos lá ver quantas viagens nós fizemos para lá. Eles tinham ótimos técnicos, tanto é que aqui nós usamos muito, a indústria nos Estados Unidos floresceu, todos cubanos, aqui, tal.
Então, e por que lá hoje produz 1,5 milhão só? Mas não é que não produz cana, produz soja, produz isso, produz aquilo, não produz nada. Né? Então, esse é uma coisa. A gente precisava pensar, porque existe uma propaganda enganosa, né? Existe uma propaganda, é só isso. Nada contra isso, nada contra aquilo. Você tá, não é o que fala, promete, a propaganda enganosa. Por exemplo, uma outra pergunta, por exemplo, eu acho que o mercado agora do açúcar está em alta, né? Bem em alta. E você vê com mais 1 ano, 2 anos, isso aí, como é que é a tua visão? Fernando, se você olhar o gráfico de 100 anos de produção de açúcar, você vai ver que é um gráfico assim, ele vem só, aqui, ele fica aqui algum tempo, como ele fica aqui também algum tempo, e ele tem essa queda aqui. Histórico. E essa alta. Então, normalmente você se situa, você fazendo uma média, você vai ver que está... Então, não é muito difícil você visualizar. Agora, você tem que acompanhar isso vis-à-vis a produção. O que está acontecendo é que a produção, está havendo um déficit de produção mundial. Esse ano, por exemplo, são 3 milhões de toneladas a menos que os estoques mundiais cobrem com facilidade. Então, é muito difícil você dizer. Eu acho que nós estamos num ciclo de alta ainda mais duradouro. Mais 1 ano, talvez 2 anos. 1 ano, 2 anos. Você já quer fazer... Outra pergunta que eu quero fazer para você... Agora eu estou dando assessoria pessoal para ele. Isso é bom, pô. É melhor, né? Investimento certo. Né? Uma coisa assim, por exemplo, como é que você vê, por exemplo, nós somos a nossa associação, nós temos engenheiros, arquitetos e agrônomos. A parte, eu acho que de engenheiros, tanto mecânico, né, onde a Cíntia participa, produção, a gente vê que está tendo uma viabilidade interessante. Agora, como é que você vê ainda no Brasil a parte de agronomia, que eu acho tão importante, você também acha, porque você sempre investiu nisso, como é que as pessoas que estão formando em agronomia, na tua opinião, veem o mercado para eles, que saindo das universidades e tendo mais espaço, para parar de ser aquele famoso vendedor de adubo, que eu acho que é uma falta de carinho até com o próprio profissional. Eu vi zootecnista também, então tem umas coisas aí que não dá para você entender bem aqui no Brasil. Como é que você vê isso? Para você dar um alento, um voto de confiança para os nossos profissionais? É tão importante a agronomia, que você sempre deu muito valor nos seus projetos. Como é que você vê isso daí para a gente dar todas essas para nossa turma aí? Toda a área de engenharia, tanto faz ela ser engenheiro agrônomo, mecânico, elétrico, civil, etc., são áreas super aquecidas, são áreas que você tem sempre... São áreas importantíssimas no desenvolvimento, porque sem isso você não desenvolve. O agrônomo especificamente, você está perguntando, o agrônomo durante muito tempo, porque tem a vocação pessoal da pessoa. Tem pessoa que faz uma coisa, faz agronomia, e não é aquela vocação que ele tem uma vocação mais comercial, ou tem uma vocação mais de pesquisa, ou tem uma vocação mais de pegar na terra, você está entendendo? Então você vê que depois de formado, cada um toma mais ou menos um rumo, né? E isso em todas as engenharias, todo o ensino superior, e com medicina. Você vê a medicina inteira, todo mundo que vai fazer medicina, ele entra na medicina, né? Depois a especialização dele vai muito da personalidade, da vocação da pessoa, né? Tem gente que faz medicina e não tem horror a sangue, né? Então ele vai fazer alguma coisa que não tenha relação nenhuma com isso, sim, né? Todas as profissões são mais ou menos a mesma coisa, mas nós vimos falar, você estava falando, até para fazer justiça aqui, você falou da produção de equipamentos, etc. Porque a Santa Elisa foi uma empresa... Eu só percebi depois que eu saí da Santa Elisa, como a Santa Elisa estava à frente no seu tempo. Era muito, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico.
E nós tivemos nas nossas vidas uma coincidência muito grande de você ter uma empresa como a Santa Elisa e você ter uma empresa de bens de capital. E aí eu quero dar um mérito para o Luiz Biagi, quero dar um mérito para o Dr. Rossi, para o Renato Malieno, todo aquele pessoal que estava aqui na EARP há 2 semanas atrás, ali, lotando todo dia ali, vendo aquilo e tal. Você vê que eu passei por lá, eu fui lá para ficar 10 minutos, eu acabei ficando quase que a manhã inteira, porque você vê que as injunções que existem. É que foi muito interessante, porque com esse negócio quando a Zanini foi fundada, em 1950, ela tinha 0 de market share. 0, não tinha nada. E a Dedini tinha 100% do market share. Né? Então, nós tínhamos que crescer inovando. Trazendo novas tecnologias, indo pelo mundo buscar tal. E aí a turma que trabalhava, eu não trabalhava lá, né? Eu trabalhava na Santa Elisa, não tinha nada a ver com o Zanini, a não ser atender clientes da Zanini, a não ser gente que aparecia, etc., a não ser ceder espaço para experimentar equipamento, fabricava lá um troço qualquer, punha lá para ver se funcionava, se não funcionava, como é que era, como é que não era, como é que aprimorava, como é que desenvolvia, como é que tropicalizava. E aí o Valdemar teve um papel muito importante nisso, porque, né, então isso foi acontecendo. Num determinado momento, saíram para o mundo aí e foram atrás de novas tecnologias e fizeram quase 40 joint ventures com as mais diversas empresas do mundo, empresas americanas, suíças, alemãs, italianas, e fizeram muita coisa fora da área de açúcar e álcool, fizeram o porto de Sepetiba, chave na mão, aqui no Rio de Janeiro. Aquele porto de Sepetiba foi inteirinho feito aqui em Sertãozinho, tudo que está lá. Fizeram o porto de Itaqui, lá em São Luís do Maranhão, aquele carregador de minério que carrega 16 mil toneladas de minério por hora. Uma tecnologia italiana, tal. Fizeram aqui Iperó, aqui esse centro atômico aqui da Marinha Brasileira, aqui onde estão desenvolvendo o submarino, tudo, né? Então, o pátio de carvão, não sei, olha, e trouxemos tecnologia. Então, são 40 quase joint ventures que foram feitos para novas tecnologias. E o que era o principal disso? Era o negócio de redutores, que tem aqui a Henk Zanini, né, ainda está aí até hoje, e que tem a melhor tecnologia de redutores do mundo para a marinha, para navios das marinhas de guerra do mundo inteiro. Dessas coisas de guerra, né? Guerra tem umas coisas muito loucas, né? Além de guerra ser louca, né? Guerra é uma loucura. Mas, enfim, o mundo nasceu guerreando, né? E vai morrer guerreando, né? Isso é incrível, que é a nossa índole do ser humano, né? Uma coisa incompreensível, né? Compreensível, alguém que cumprimenta o sujeito que fez aquela barbaridade que fez lá esse fim de semana. Outro que, quer dizer, aí você passa a não entender, Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande com algumas coisas, porque não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista do ser, né? Então, nós começamos, por exemplo, o redutor do navio, das corvetas, por exemplo, ele não pode ter uma vibração, porque senão o sonar do navio inimigo te detecta. Então, a Henk Zanini aqui, em Cravinhos, faz esses redutores que não vibram uma micra, né? E que não são detectados pelos inimigos, né? Então, aí faz para siderurgia, faz para açúcar e álcool. Esses redutores são os melhores redutores do mercado, sem dúvida nenhuma. Depois, não tinha aqui uma fábrica de turbinas a vapor. A gente fazia o gerador a vapor, etc. Não tinha a fábrica de turbinas. Então, fizeram um convênio com a EG Canes. Alemã, né? Alemã, com a Telefunken, para fazer turbinas. E depois foi comprada pela Azea Bromover e
E depois eu, na gestão da Zanini, lá para frente que eu tive, vendia a fábrica, vendia a nossa participação, nós tínhamos 80% da Henk Zanini e os alemães tinham 20%. Mas o que acontecia numa época do Brasil, que toda semana, todo mês nós tínhamos reunião de conselho. E eu, numa época, eu era do conselho. E a gente gastava a reunião inteira para explicar o Brasil para os alemães. Não tinha jeito de se explicar como é que aconteceu, como é que a inflação foi assim, como é que foi assado. E até que eu achei melhor. E foi quando a gente vendeu. E aí, né, aí foram tantas. E aí tem pessoas extraordinárias. Eu te falei do Renato, Zé Carlos Ferreira de Oliveira, gente do céu. Renato estava lá. O que tem de profissionais que foram treinados aqui. Aí nessa época nós trouxemos 100 famílias de técnicos estrangeiros, família todinha, para morar aqui em Ribeirão Preto. Vieram na década de 70, 80, vieram morar aqui em Ribeirão Preto quando a gente estava implantando toda essa tecnologia. Então, de repente, nós desenvolvemos uma tecnologia e a gente tecnologicamente ficou muito à frente da Dedini. Tanto é que depois de um período negro, né, na história da Zanini, que ninguém sabe, eu que sei, porque eu passei lá, eu tenho uma diabetes que foi em função de saber o que tinha acontecido lá na companhia. E, graças a Deus, conseguimos superar, mas foi com muito sacrifício, trabalho, né? muito investimento, muito puxar dinheiro de todas as empresas para colocar lá. Foi uma coisa de responsabilidade, porque não tinha solução. Quer dizer, a gente rodava tudo. Não sobrava nada das empresas que todas elas tinham ligações societárias com a Zanini à época, né? Então, a gente fez um esforço enorme. Não foi fácil. Inclusive fazendo acordo com a destilaria onde você trabalhou, Foi. Capobianco e tal. Foi muito bom, foi muito legal. Foi fácil. Muito legal. Então, isso puxou para cá um investimento enorme. Meus primos aqui da Bia, etc., fizeram um outro tanto. E essa industrialização aqui foi muito puxada para eles. Mas, principalmente você desenvolver, se você pegar em Sertãozinho, que tem lá 600 e poucos estabelecimentos industriais, 90% desses, tudo isso aí foi gente que passou para as escolinha, né? Passou por lá. Quando não tinha Senai, não tinha nada, tinha escolinha, então, aprendendo as coisas. Por exemplo, quando nós fizemos esse carregador de minério, lá para aqui é um negócio enorme, né? Tem um negócio, sei lá quantos metros tem de comprimento, 40 metros de comprimento, 60 metros de comprimento, 80, sei lá eu. E aquilo ficava no tempo, porque não cabia dentro dos prédios, né? Então, todo dia... Então, quando chegava de manhã, estava fora do nível. Quando chegava de tarde, eles deixavam no nível. De repente, eles descobriram que era o terreno que cedia, não era porque eles achavam que era o frio, o calor, sol, não sol, etc. Não, era o terreno que cedia, aquele micras, né? E o negócio saía. Então, aí, só estaquear tudo para colocar aquilo tudo sob estacas, tal, para fazer. Então, são aprendizados, né? Aquilo lá, épocas que eu entrava lá, eu via metade do pessoal que cortava a cana da Santa Elisa trabalhando lá, queimando eletrodo, como eu chamava, você tá entendendo? Porque eles punham lá o pessoal para aprender e tal. Então, aquele aprendizado, essa... Isso é que dá valor, né? Quando houve essa substituição de mão de obra na cana, eu fiquei muito preocupado, porque a minha preocupação era onde colocar essa mão de obra toda. O que vai acontecer, né, com as pessoas? O que vai acontecer com as pessoas, né? Mas aí não trouxeram mais, foi tudo, você vê que tudo se ajeita. De repente você tinha quase 1 milhão de pessoas que cortavam cana para as usinas e de repente você cortou 1 milhão de empregos e não aconteceu nada. Lá atrás, muito antes disso, um dia o presidente Fernando Henrique estava muito preocupado, que queria... Eu falei, presidente, eu tenho uma solução simples para o senhor aqui. O senhor faz o seguinte, com esse poder discricionário que o presidente da República tem, o senhor proíbe queima de cana, se o senhor proibir queima de cana, o senhor vai aqui, do dia para a noite, o senhor vai criar 500 mil empregos, mas o senhor tem que ir proibindo por zonas, assim, para ir dando tempo de né? 500, você cria 500 mil empregos, porque se parasse de queimar cana, você tinha que contratar muita gente, né? Muita gente. Então, são assim, para quem está de fora, quem não conhece, não tem ideia dessas coisas, como é que elas podem e devem funcionar, né?
Bom, pessoal, a gente já está a 1h e uns quebradinhos. Mas vai 3 horas. Vai 3 horas fácil. Aqui mas é isso, quando a gente... O mais importante que eu queria deixar registrado aqui para vocês foi esse programa Fotossíntese como fonte energética, quando nós levamos para o presidente Geisel. Quando eu digo nós, eu não sou eu, é meu pai, o doutor Lamartine Navarro, uma pessoa de gente. Eu estava sempre presente nas coisas, que eu andava muito junto com ele, etc. Mas esse foi uma virada. E o Brasil, que tem 87% da sua matriz energética renovável, é um país que tem 64% da sua superfície preservada, da sua vegetação preservada, é um país que eu, como brasileiro, tenho vergonha de ver os ataques que a gente recebe por ser o país que mais contribui para as questões de efeito estufa. Nós não somos responsáveis, nós somos a solução. E o Brasil podia estar anos-luz à frente se não ficasse essa coisa, essa ignorância que existe de todo lado com relação a esse assunto, que podia ser muito mais... Ele tem muita limitação, porque isso não é fazendo álcool através da cana que você vai... Mas é parte da solução. É parte da solução. Aí você vem com a eólica. Tem o hidrogênio também que vem. O hidrogênio, o que o etanol é? O etanol é hidrogênio de balde. Você tem hidrogênio de balde, para falar uma coisa bem grosseira, né? Então hoje nós discutimos como é que chama essa substituição do combustível o aviation fuel, né? O SAF, né? O SAF. Hoje tivemos uma reunião do COSAG com o presidente da Boeing, presidente brasileiro da Boeing, presidente brasileiro da companhia francesa que produz aviões, como é que chama? Bombardier. Hã? Bombardier? Não, Bombardier é canadense. Não, Bombardier é canadense. Da Embraer aqui, né? E da como é que chama a concorrente da Boeing lá na Europa? Airbus. Então, o presidente da Airbus, da Boeing, e discutiram isso. Consome-se 400 bilhões de litros desse combustível de aviação por ano no mundo, né? E então é uma coisa que aqui no Brasil, se você ajeitasse, porque você tem aqui nós temos uma coisa que ninguém tem no mundo. Nós temos açúcar e etanol. Você pode produzir mais etanol, menos etanol, mais açúcar, menos açúcar. Você pode fazer um bem bolado. Você pode fazer o açúcar valer muito mais do que vale. Você quer que esse açúcar dobre de preço? É só fazer muito mais etanol, é só dar vazão para você vai ter uma diminuição enorme e não tem como suprir isso. Então o Brasil tem ferramenta que não sabe usar porque não tem união. Não tem união. Então, cada dia uma nova associação que se funda, cada dia um novo representante, um representa isso, outro representa aquilo, das culturas e das agriculturas brasileiras, né? Mas então, é muito cacique e pouco índio. Uma coisa acho que importante, que a gente está trabalhando aqui em Ribeirão Preto, para a união, que eu escutei um conselho do Maurílio, e a gente está tentando fazer uma união de todas as associações para trabalhar num rumo só. Então, eu acho que isso daí deram os primeiros passos numa reunião semana passada na CIRP, e eu estou muito motivado que, com a ajuda de empresários do nível do Maurílio e de outros empresários aqui da cidade de Ribeirão Preto, a gente possa conseguir dar um passo à frente. Então, é para isso que a gente está batalhando, sempre escutando conselhos de pessoas que sabem que gostam da cidade de Ribeirão Preto. Então, eu acho que a gente está dando uns passos aí importantes num novo ciclo para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, sem pensar, eu sou melhor, eu sou pior. Então, eu acho que é super importante todos esses diálogos que a gente está tendo. Tem tanta coisa, como é que foi o bagaço? Como é que vai o hidrogênio verde? Como é que vai o biometano? A gente tem o Maurílio aqui para, assim, porque conhece, então é mais fácil. E explica. Eu acho que o nosso associado, ele precisa ter uma linguagem, porque nem todo mundo interage com esse setor, né? Então, tem muita coisa bacana para os jovens aí, jovens associados aqui da nossa associação, possam aprender nesses painelcast, que eu acho que é super importante para a gente. Fernando, outro dia eu fui lá na EARP, quando vocês premiaram a primeira engenheira, né? Outro dia, né? Semana passada, sexta-feira. Doutor Iara.
né? Primeira mulher, né? Engenheira homenageada na IARP. Mas eu até queria falar lá na IARP, mas agora é muito mais fácil eu falar aqui no podcast, que eu acho que eu fui amigo e conheci quase todos os presidentes da IARP. Acho que eu vi lá no dia, cumprimentando os que estão por aqui ainda, eu conheci quase todos. Uns eu fui mais chegado, outros menos, mas todos eles, e são todos eles amigos até hoje. Mas você vai fazer uma diferença grande na IARP, e eu queria pedir a ajuda de todos os ex-presidentes, todo o corpo da IARP, todos os engenheiros, enfim, todos os sócios da IARP, para isso que você falou agora, que nem sonhava em falar aqui hoje, que é uma união. Eu estava justamente criticando os setores representativos da sociedade brasileira, eu estou falando aqui até da agricultura, de energia e tal, tem associação de tudo. E se nós não nos unirmos para algumas coisas, não é tudo. Tem coisas que cada um tem que cuidar da sua especificidade. Vocês têm coisas que são internas, que são da associação e tal, mas tem coisas que são de interesse comum. Essas coisas de interesse comum, as entidades precisavam estar muito mais juntas, muito mais próximas, e o Fernando está fazendo um esforço muito grande nessa direção. E essa direção precisa de exemplos, precisa de exemplos, precisa de gente que tenha tolerância, porque o que existe hoje é uma intolerância, né? Na sociedade, de uma maneira geral, para que a gente possa, aqui em Ribeirão, ter uma coisa mais uníssona, mais quando a gente quer alguma coisa, que a gente possa ir atrás daquilo e possa ter muito mais força do que nós temos atualmente para conseguir. Né? Hoje mesmo nós íamos lá para discutir negócio de trânsito, negócio disso. Tem umas coisas que ficam discutindo que não precisa, porque fica aquela coisa do técnico. O técnico acha que todo sujeito que entende muito de uma coisa, ele acha que ele é absoluto naquele ele às vezes tem uma ideia que vem... A ideia de admitir que possa fazer, eu estou falando outro dia lá no programa, estava discutindo, por que não faz uma semana mão para cima, uma semana mão para baixo, uma semana duas mãos, outra semana anda na faixa do ônibus, outra semana não anda. Põe todo mundo junto, experimenta e vê como é que ficou melhor. Como é que ficou melhor? Em vez de ficar discutindo o que é melhor assim, sem fazer nenhuma experiência e sem concluir, nunca concluindo. Você só conclui as coisas, aquela história da vinhaça, você só conclui observando. A observação é uma coisa importantíssima em determinadas decisões. Tem coisa que não tem dúvida nenhuma. Tem coisa que você não... Pode ser que você com pouca coisa consiga grandes soluções, né? É o que eu espero, Fernando. Opa, e você vai fazer a diferença nessa tua gestão na IARP. Obrigado. Já está. Eu vou dar a palavra para a Cíntia. A Cíntia ficou bem quietinha. Tem mais alguma consideração final, Cíntia? Eu acho justo que eu acho que ela devia falar bastante. Eu gostaria mesmo de poder ficar aqui ouvindo toda a história que o senhor tem aí para trazer para a gente, porque... mesmo sendo da região, eu atuo em outras áreas, né, em outra área. Então, para mim, teve muita coisa nova, muita coisa que eu ouvi o meu pai. Meu pai tem 84 anos, então tem muita coisa que eu ouvi o meu pai falar da região aqui, que vai de encontro com o que o senhor trouxe e agregou. E eu poderia ficar aqui o resto do dia ouvindo as histórias do senhor. Então, eu tenho mesmo mais a agradecer a contribuição que o senhor trouxe aí para a gente, que vale muito a pena. Muito obrigado, Cíntia. Dr. Maurílio Biagi, alguma última consideração para a gente encerrar? Não, eu não imaginei que esse fosse o desenho do nosso podcast hoje. Eu imaginei que a gente fosse fazer uma discussão, um diálogo, foi um monólogo. Eu queria pedir desculpa para vocês e queria pedir desculpa para quem está nos assistindo, nos ouvindo, mas realmente eu tenho visto agora, sou um pouco mais novo do que seu pai, mas pouca coisa, 3 anos para ser preciso, e você que é engenheira, né, gosta de precisão, então porque experiência, é interessante que eu fico hoje muito, às vezes, aflito de ver coisas tão elementares que estão sendo discutidas, coisas que você tem certeza que não dá certo, você sabe que não vai dar certo, e as pessoas não aceitam eventualmente
um depoimento. Um depoimento, falou, olha, foi assim, aconteceu assim. E se você volta, como vocês me deram oportunidade hoje, volta ao tempo, coisas que deram certo, a gente mostrou algumas coisas, como é que elas foram, que a simplicidade com que elas foram feitas. São coisas que elas acontecem. As pessoas hoje não perguntam, né? As pessoas têm tanta coisa que se você pergunta, você não precisa. Você economiza 5 tempo, anos de vida, né? Não tendo cometido o mesmo erro. Mas né? eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço a atenção e o tempo de vocês aqui comigo. Foi muito agradável. Nós adoramos. Obrigado a sua presença. É o seguinte, eu também tenho que agradecer a presença do Dr. Maurílio Biagi, da Cíntia, do Bruno, que é o nosso time da IARP. E eu acho que o futuro está aqui, né, em diálogo, conversa. E eu estou aprendendo bastante também, junto com as outras associações, e pensar na cidade, no estado e no Brasil. O Brasil está caminhando, tem coisas que acontecem aqui que não são fáceis, mas a gente está, quanto mais, você esquece para trás. Então eu acho que o Brasil tem condição sim, eu acho que os nossos jovens associados, mesmo os que estão aquela faixa de 40, 50 anos, que hoje estão produzindo muito no Brasil, eles têm que participar conosco e escutar muito a história. A história, ela faz parte do nosso progresso, da nossa vida, para a gente ensinar os filhos, os netos, os amigos como vocês são, que igual na IARP, viu, Maurílio? A gente trabalha tudo num conteúdo só. Não existe o presidente, o diretor, nós somos lá um time que a gente está tentando fazer o melhor pela nossa cidade. Eu assisti um programa outro dia onde o Maurílio estava, aí começou aquela conversa, aquele diálogo de, isso, aquilo, para acontecer, precisa fazer. Então, todas essas obras, todo o trabalho que o prefeito Nogueira está fazendo em Ribeirão Preto, o Maurício nunca esquece de falar isso. Estamos no caminho certo, precisamos continuar no caminho certo e a gente fazer um trabalho de time, de equipe. É isso que ele sempre fez na empresa dele que acontece, pô. É que hoje aqui, Fernando, nós não falamos, o assunto não era esse, mas eu não queria terminar o programa sem aproveitar. Você vê que você deu duas... Por isso que quem fala muito, às vezes, dá bom dia para cavalo, né? Porque nós estamos vivendo um momento político no Brasil muito difícil, muito desafiador, né? Eu estava procurando, muito desafiador. Existe, com certeza, nós não estamos fazendo as coisas da forma mais correta, isso eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. E Ribeirão é um exemplo para o Brasil, não é do Estado, é um exemplo para o Brasil, de por acaso Ribeirão tem uma coisa muito parecida com o Brasil, né? O Brasil estava destruído pela Operação Lava Jato e Ribeirão pela Operação Savandija, né? Simples quanto isso. Ribeirão elegeu um prefeito e, de repente, esse prefeito deu uma resposta. Como ele deu uma resposta? Simples, não roubando, sendo correto, procurando trabalhar de forma ordenada, procurando desagradar. Às vezes, ninguém quer desagradar ninguém. Tem hora que você não consegue fazer uma coisa correta que não tem que desagradar, não tem jeito. Tem uma hora, e principalmente em questões pessoais, em questões de remuneração, em questões disso, daquilo e tal. E de repente foi revertendo. De repente hoje a cidade apresenta um orçamento para o ano que vem com 10 bilhões de dinheiro para investir, não tinha nada, né? Tinha 500 mil reais, tinha nada, tinha 1 bilhão de dívidas quando assumiu e tal. E com esse volume de obras, que é uma chateação enorme, né? Não tem nada mais chato que você andar, eu demorei para vir aqui agora um tempão. O comércio, atrapalha o comércio das regiões onde está trabalhando, mas não tem outra forma de consertar que não seja
botar a mão na massa e tentar fazer. Tem os precalços, nós tivemos uma pandemia durante esse período todo. Quantos contratos estavam feitos aqui que foram cancelados por isso, por aquilo. E você vê que vai chegar, agora falta um ano e qualquer coisa para terminar o mandato, vai entregar uma Ribeirão completamente diferente. Então, esse é um exemplo para o Brasil. Agora, não dá para você ter um orçamento, se ele tivesse um orçamento, um gasto muito maior do que a receita, não teria feito nada disso. E por isso, simplesmente, o que o Brasil está fazendo agora é ter um gasto muito maior do que a receita. Né? Isso é que nós temos que estar atentos. Nós temos um desequilíbrio total entre os poderes. Né? Aliás, tem um poder só no Brasil, né? Simples quanto isso. Né? Isso é uma questão que nós precisamos estar muito discutindo isso de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, de uma maneira sem exaltação, sem nada. Né? Tem gente que acha exatamente ao contrário disso. Né? Ótimo, então, por quê? É como eu falei agora, tem gente que acha que não tem país melhor para viver do que Cuba, mas não vai para lá nem morto. Não vai para lá nem morto. E os caras que estão lá querem sair. Né? Então, a gente precisa é uma equação que precisa ser resolvida. Ou é assim, ou é assado. Né? Isso. Uma coisa que eu falo para vocês, vamos pedir para o doutor Maurílio, mais uma vez, mais umas duas ou três, por favor. Deixa passar o tempinho aí, chamar ele de novo para a gente discutir uns outros assuntos, sem dúvida, que eu acho que vai ser muito interessante para os nossos associados da IARP. Vou propor uma coisa para o senhor. Vem aqui, se vocês não me deixarem falar, e como mediador, quer dizer, eu fico aqui quietinho e vamos discutindo isso, discutindo aquilo, eu posso dar algum pitaco. A gente põe um reloginho de xadrez, 30 segundos, bate a mão, bate aí, cada um vai falando, 30 segundos. Aqui. Não, eu só quando eu for acionado, entendeu? Não é só quando eu for acionado. Foi ótimo, foi ótimo. Legal. Pessoal, vamos encerrar, esse foi o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ver ou ouvir no Spotify, YouTube e só nos ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Os links estão no @earp e no @painelcast. Aproveita para nos avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @iarp e no @painelcast. E compartilhe o episódio. Conte pra gente o que você achou. Até mais.